Olá! Estamos de volta com mais uma edição do EliCast, esse podcast que se desafia a produzir bons conteúdos para a internet. E hoje nós vamos conversar sobre os 35 anos do ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que todos nós já ouvimos falar sobre, né, esse valioso, né, e importante instrumento de proteção das crianças e dos adolescentes no nosso país. E para conversar sobre esse tema, eu convidei a professora doutora Jussiane Pontes. O Pontes dela não é porque ela é minha prima, não, tá? Na verdade, nós somos apenas amigas, né, Ju? Ela aceitou o desafio de vir aqui conversar conosco. Jussiane, ela acabou de apresentar a tese dela de doutorado aqui na UNB, numa parceria entre a UNB, a UFAC e a UNB, e impressionante a avaliação e o estudo que ela fez, né, sobre o ECA, sobre a situação das crianças e adolescentes no nosso país. E é sobre esse assunto que a gente vai conversar agora. EliCast é sempre uma boa conversa. Ju, muito obrigada por estar conosco aqui, viu? Eu fico imensamente honrada em poder estar fazendo esse debate com você. Tem, né, toda essa dedicação e pesquisa a esse tema. Obrigada, Eli. É uma oportunidade de divulgar o trabalho de pesquisa, né? Nós, professores, a gente sempre conversa dizendo que não vale a pena você fazer um estudo para ficar guardado. Com Né? certeza. A gente tem que divulgar, então a principal função minha aqui é fazer esse trabalho de divulgação, né, do que foi estudado por tanto tempo, e porque é um tema realmente importante, né? Uma lei muito importante, muito falada e às vezes mal falada, né? E, enfim, vamos conversar sobre né? isso, né? Mas, gente, para começarmos e entendermos melhor, né? Vamos ver de onde a gente partiu. Vamos ver essa linha aí da história, né, do Estatuto. Como é que o Brasil, nosso país, né, tratou as suas crianças durante o Império, durante a República? Me conta um pouquinho como foi esse processo e como as crianças eram tratadas. Certo, Eli. É uma história muito longa, né? E até triste. O direito da criança e do adolescente, como a gente conhece hoje, não existia quando quando Portugal chegou ao Brasil, não havia, na verdade, uma visão sobre o direito da criança e do adolescente. A criança, na verdade, ela é uma construção social, né? E ela, por muito tempo, desde esse começo aí, já na Europa, ela, né? Então, logo que já poderia ter os seus primeiros, ter um pouco mais de individualidade, um pouco mais de autonomia, ela já era tratada como um adulto. Já tinha que trabalhar, né? Já tinha que ir para o roçado, já tinha que servir, né? Isso mesmo. A gente tem um famoso historiador francês, né, o Philippe Arrier, que fez uma obra muito importante, muito famosa quem estuda direito da criança e adolescente, que é a questão da história social da criança, né? Ele falou sobre a França na época, né, da Idade Média, mas ele conta muito, a gente consegue pegar muito daí, né? Como a criança, como a gente vê hoje, não existia. Então, para começar, a gente pode dizer que havia uma invisibilidade sobre a criança, não havia um direito da criança e do adolescente, né? O que havia era a legislação para os adultos e as crianças estavam ali, cuidadas pelas suas famílias, e as que não tinham família, não eram cuidadas, elas não eram vistas, né? E quem cuidava dessas crianças enquanto não se pensava em direitos a elas, né? Pois é, essa que é a grande questão. A criança que ficava, eu costumo dizer que existem esses dois grupos, né? A criança que ficava fora do cuidado familiar, ela não era vista pelo Estado nem pela sociedade, ela era deixada muitas vezes para ser cuidada por instituições, muitas vezes eram as instituições, foi a igreja a primeira que fez esse acolhimento, né? E através de projetos sociais, não projetos sociais como a gente tem de hoje, mas mais com a situação a questão mesmo da solidariedade, e quase da fé, né? de caridade, Caridade. e também de higienização, né? De limpeza ali da Do rua, ambiente. né? Do ambiente, né? Então guardava essas crianças, né? Elas ficavam mais recolhidas e
no caso da criança que era cuidada pela sua família, mas ainda sem um direito também que olhava essa criança, que era o direito de família, mas naquela época o direito de família, ele cuidava mais do homem, né? E do casamento, então não tinha um olhar exatamente sobre os direitos da criança. Sim, a gente começou o nosso direito no Brasil sob a plena preponderância do pátrio poder, né? O homem era o chefe de família, né? E ele tinha total autoridade legítima, né, pela lei da época, sobre a família, sobre a mulher, sobre os filhos. E as crianças, né, que eram reconhecidas por lei, eram as crianças oriundas do casamento, né? Ou seja, então, fora do casamento era o bastardo. Então são a origem dos nomes, né, que a gente bastardos, né, ilegítimos, né, os filhos ilegítimos, né, que não tinham direitos. Então a gente tem uma história bem sofrida e que essa história foi, com o passar do tempo, caminhando para que ainda hoje a gente tenha um pensamento de divisão mesmo desse olhar, muitas vezes, em relação aos tipos de criança, né? A criança que está nos cuidados da família e as crianças que estão fora desse cuidado, né? A gente, às vezes, vê também, há uma parte há um olhar sobre elas de o menino de rua, né? O pivete, vem dessa época, né? Dessa discriminação. E desse período é justamente as crianças que ficavam órfãos, estavam sem a família, ninguém quis cuidar, nem tio, nem tia, estava na rua, e acaba que essas crianças literalmente ficavam soltas, né? E o Estado não se preocupava com elas. Na época do Brasil Império, as crianças que eram rejeitadas, e aí vem os enjeitados, né? Eles tinham uma prática que era a roda dos expostos, né? Que é uma prática que também tinha na Europa, e isso foi repetido aqui, que quem não queria ficar com a criança deixava, né, era um instrumento assim que você colocava a criança de um lado, do lado de fora do lugar, né, por exemplo, da igreja, e aí virava e quem estava dentro recebia essa criança, né? Que era instituição religiosa. No caso, o adulto que colocava essa criança lá, ele não era nem responsabilizado, né? Não se identificava. Exatamente, não se identificava. Então, realmente era um abandono que na época era uma prática, mas que não tinha nenhuma responsabilidade sobre quem deixou essa criança lá, né? O porquê, enfim. E quando a gente passou, do ponto de vista do direito, né, a ter uma lei, uma preocupação ou uma busca de tratar esse assunto aqui no Brasil? Tentar ponderar um pouco mais, assim, no Brasil Colônia, Brasil Império, a criança realmente ela foi vista como um adulto pequeno, né? Então ela não tinha um olhar, como a gente falou, sobre essa criança. Com o fim da escravidão, e aí as ruas, né, nas cidades começaram a ser tomadas por muita gente sem emprego, né, os escravizados, filhos de escravos, isso acabou gerando uma população de rua muito grande. E isso, claro, também impactou a questão das crianças, né? Muita criança na rua, né, em situação de miséria, sem cuidado nenhum. E aí começou, então, com o fim do Império, né, e aí indo para o Brasil, já chegando numa fase do Brasil República, esse início de tentar colocar o país para uma visão uma visão melhor perante o mundo, começou a colocar, o Brasil começou a tentar fazer uma limpeza, né? Então, começou a existir aí sim uma legislação olhando para a criança, para o adolescente, mas como um problema, né? Que a gente precisava se livrar deles. Uma coisa que tinha que sair da rua. Exatamente. Então, a gente começou a ter uma legislação, foi aí que surgiu no Brasil República, e a gente teve esse momento até a ditadura, o período da ditadura, que foi uma legislação voltada para o menor na situação irregular. Então, a lei que existia... chamava de situação irregular? Situação irregular. Né? Então, é a doutrina da situação irregular. Isso é muito interessante, porque a legislação que foi criada foi para esse viés, para tratar desse público muito específico. Então, a legislação discriminatória. E as outras crianças que estavam nas suas casas, com seus pais, com a sua família,
essas crianças continuavam não sendo vistas, né? Elas eram Continuavam tratadas... os castigos, né? continuava a forma a parte... livre de educar. Elas continuavam nos cuidados da família, né? E o que a família era legitimada, e da forma como a família era legitimada a cuidar. Então, assim, no Brasil República, a gente começou a ter, então, a fundação dessa doutrina da situação irregular. E começou a existir, aí sim, uma legislação para crianças e adolescentes, mas não eram chamados assim, né? Eram menores, né? Daí o termo menor, e daí porque o termo menor ficou tão estigmatizado? Porque essa expressão menor, ela estava diretamente associada a esse menor em situação irregular. E em situação irregular, não era nem que ele tenha feito algo errado, poderia também ser, mas principalmente esse que estava fora da situação de estar dentro de uma família. Então era o que estava na rua, mas ninguém se perguntava por que ele estava na rua, né? Ele é o menor que estava numa situação que eles chamam de delinquência juvenil, né? Ocupando os espaços urbanos, enfim, atrapalhando a sociedade, né? Então por isso que a partir de então houve muita mudança também para se fazer o recolhimento, a institucionalização dessas crianças, que teve o seu auge na época da ditadura militar, né? Com as FEBEMs. Então, as FEBEMs, que eram as casas que acolhiam, vamos dizer assim, acolhiam essas crianças e adolescentes, mas no caso eram mais adolescentes, né? As FEBEMs. É desse período da ditadura? Sim. Como é que era a legislação? Como é que foi a legislação durante esse período? Então, começou a se construir o Código de Menores, né? Mais uma vez, o Código de Menores, né? E esse código, toda a legislação dele era voltada para esse grupo, tanto os crianças e adolescentes que praticavam estavam envolvidos com algum ato criminoso, mas também as crianças e adolescentes que estavam nessa situação de fora do contexto familiar, né? Então, eles misturavam como se fosse tudo realmente a mesma coisa, né? E elas iam, então, para essas instituições de recolhimento, né? As casas de correção, os reformatórios, né? Esses nomes todos estão relacionados a receber essas crianças. Até vou dar uma dica de um filme que é baseado numa história real, que é O Contador de Histórias. Eu até menciono esse filme na minha tese, eu achei um filme muito impactante. Primeiro que é baseado mesmo numa história real, né? E o contador de histórias é o Roberto Carlos, que não é o cantor, mas enfim, ele faz um retrato dessa fase da época da ditadura, nos anos 79, em que as FEBEMs estavam no auge, né? Bem, a proposta do governo até então era colocar essas crianças, as que estavam fora do contexto familiar, ou até mais grave ainda, as que tinham uma família muito empobrecida, muito carente. A pessoa podia havia uma propaganda até do governo de dizer, deixe eles conosco, né? Nesse filme mostra uma propaganda dessa, né? Deixe eles conosco, porque aqui ele vai se tornar um cidadão de bem. Tinha até a sigla, né? FEBEM, F de fé, M de moral. Enfim, tinha os termos, né, que as siglas representavam. Mas, assim, era um espaço que a família, no filme, sem querer dar spoiler do filme, mas só para fechar a história do filme, é porque lá mostra que, por uma situação social de dificuldade que a família dele estava passando, ele acabou indo para lá. Não foi por falta de amor, né, ou de carinho da família, mas por necessidade, né? E lá ele foi institucionalizado, né? E sofreu várias situações difíceis. A disciplina devia ser com muita havia, claro, uma tentativa. É claro que se há a intenção de fazer o melhor, né? Mas o fato de haver uma visão do Estado de que é legítimo que crianças que não tenham uma família estruturada, o que isso ainda caberia também explicar o que seria isso, né? Mas ou uma família que tem algum mínimo de condição financeira, que é melhor então que ela seja afastada e seja criada numa instituição, como se ela não merecesse ter uma família. O carinho, né? Então afeto, essa visão ficou muito forte nesse período, né? Então a gente teve um período de grande institucionalização, né, das crianças e adolescentes.
E na sua tese você fala também da importância da ONU, né? Depois da Segunda Guerra Mundial, né, quando a ONU é criada, também passa a ter várias discussões, e uma delas também é a questão da atenção e cuidado com a criança e adolescente, né? Como que a ONU influenciou, né, até a gente chegar, por exemplo, no ECA aqui no nosso país? Então, a ONU, a questão da guerra, né, teve grande influência para que a ONU começasse a tomar medidas, né? A verdade é que esse problema da criança não é um problema também só do Brasil, é do mundo todo, né? E na época pós-guerra até a ONU criou em 59 a Declaração da Criança e do Adolescente, né? Da criança, na verdade, né? Não havia essa expressão adolescente, e depois a gente teve em 89 a Convenção Internacional, né, da Criança e Adolescente. Houve também outras, o Pacto também da Criança e do Adolescente, também criado pela ONU. Essa Convenção da Criança foi a convenção mais assinada, até hoje é considerada a convenção que tem mais assinaturas de países, né, do mundo. Olha só, de todas as outras que existem. É um assunto realmente muito importante. Agora, curioso que os Estados Unidos não assinaram essa convenção. Olha, algumas detalhes da história, viu? Algumas questões que tem na convenção, por exemplo, a questão da pena perpétua, né? Em algumas situações a legislação deles pode ser ainda permitido. Então eles não quiseram mexer. E uma das questões que eu pesquisei que envolveu, por exemplo, a não assinatura deles é que eles achavam que essa ideia proposta pela convenção, que foi depois incorporada pelo Estatuto, já vinha daí, né? Uma ideia de que havia uma certa interferência na família. Né? Nossa, então, assim, a questão ainda existe muito uma ideia que vem lá de trás de que a criança ela é da família. Propriedade da família. A família que sabe como cuidar, né? E o Estado não deveria intervir. E a gente viu que por um bom tempo foi assim, mas não funcionou muito bem, né? E o que se tentou fazer foi uma mudança. Quando a ONU faz essa legislação internacional, o Brasil também, percebendo a sua situação atual, a sua situação do momento, né? Buscando também a sua redemocratização, buscando uma nova Constituição, buscando novos ares, ao mesmo tempo também via que não era dessa forma que a gente deveria tratar as crianças, né? Como propriedade, como objeto do mundo adulto. Era o que acontecia até então, né? A criança, o que se falava de legislação, voltando a repetir, era uma legislação voltada para o menor em situação irregular. Era só isso. Era para atingir uma situação específica para um público específico. Isso, né? E para resolver aquela situação. Mas não havia uma legislação que olhasse a criança e o adolescente como sujeito de direito. E essa compreensão de criança como sujeito de direito surge nesse momento, então, nesse processo de redemocratização, vamos dizer, de alguns países. Sim. No caso do Brasil, embalado pelas normas internacionais, né? A ONU teve um papel importantíssimo nessa mudança. E o Brasil, então, no processo de redemocratização, lutando pela sua Constituição, ao mesmo tempo, a gente teve a mudança também de uma nova visão, né, sobre os direitos da criança e do adolescente. Uma nova Constituição, uma nova visão sobre crianças e adolescentes como sujeitos de direito. Isso tudo foi um caldeirão de coisas foi muito, que ajudou muito. Eu não estava, né, presente, mas assim, fazer a pesquisa sobre esse período é muito bonito. A luta das pessoas é muito Eu bonita. até coloquei no trabalho, coloquei algumas fotos que a gente colocou. Aliás, na pesquisa, eu pedi para a gente separar, não sei se conseguiu? Você separou, que legal. O Paulo vai mostrar aqui algumas fotos que eu fiquei encantada também. Nossa, que bacana, eu adorei. Adorei saber que você colocou, porque eu acho que tem imagens que dizem mais do que as palavras, muitas vezes, né? Olha, ao mesmo tempo que o Brasil estava buscando a nova Constituição, nesse caldeirão, né, de busca de direitos, de cidadania, houve muito movimento para que os direitos da criança e adolescente fossem também reconhecidos, né? Então, houve uma movimentação, foi criada a Comissão Nacional da Criança e Constituinte, né? E foi em todos os estados também, né? Sim, em todos os estados, foi um movimento nacional, com grande participação também de órgãos do governo, principalmente do MEC, do Ministério da Educação,
mas também de órgãos da sociedade civil, entidades religiosas, a OAB também, né, e muitas outras instituições sem fins lucrativos, mas que tinham já esse olhar voltado para a proteção da criança. Que processo bonito, né? E foi um processo onde houve grande participação das crianças e adolescentes, né? Também temos Elas fotos, foram né? às ruas, né? E pedir o seu direito. E, na verdade, a campanha era para que se votassem. Aí uma lista de assinaturas para que fosse aprovada a emenda da criança, né? Da criança como prioridade nacional. E olha só, hoje a gente faz tudo online, né, gente? É verdade. As assinaturas. Agora, olha só como é que a parte boa do papel é que a gente consegue visualizar agora, né? O trabalho que era e o essas fotos eu tirei de algumas fotos foram do Senado, outras do Instituto Alana e outras entidades também. Mas enfim, aí mostra tanto a quantidade de eleitores que assinaram. Precisava de 30 mil para a emenda, e pelo menos, né? E conseguiram 250 mil na época. Nossa. E 1 milhão de assinaturas de crianças e adolescentes pedindo o que eles estavam pedindo aí? A aprovação da emenda, que fosse colocado os direitos da criança e adolescente na Constituição. Na Constituição. Né? Então, já que vão fazer outra Constituição, a gente tem que entrar na Constituição dessa vez. E tem alguns capítulos, né? A gente tem 2 artigos dedicados expressamente a eles, né? Mas são muito são 2, mas dizem tem mais uma foto também que eu achei muito bonita, muito essa é a foto quando foi para discutir a aprovação. São crianças, já, viu, gente, que a gente está mostrando crianças, aqui. Adultos misturados, né? Aí indo em direção aí ao Congresso Nacional. Teve a participação desse movimento que também é muito famoso na época, o Movimento Nacional dos Meninos e Meninas de Rua, exatamente para dizer, né, uma frase que eu ouvi. Uma reflexão aqui, não existe menino de rua, na verdade, menina de rua, né? A rua é uma condição em que ele fica, né? Mas ele não é de lá. Não é né? de lá. Então, foi muito, muito importante esse movimento também. Acho que ele conscientizou muita gente, né? Da condição que aquelas crianças estavam ali na rua, né? E chamou e alertou o país para uma questão que, se não houvesse uma junção de várias forças, de várias instituições e a sociedade como um todo, o Estado, não teria como resolver. E a campanha que eles faziam era: vote nos deputados constituintes que vão defender a criança. Olha né? só. Então, e tinha, né? Então, esse era, inclusive, um dos argumentos, né, para você votar. E é bonito de ver que tanto o direito da criança e adolescente foi buscado, foi lutado, foi querido, né, pela sociedade civil e pelo Estado também, uma parte, né, do Estado que não estava mais contente com o que estava acontecendo. Com certeza deveriam ter algumas vozes distoantes, mas elas eram sufocadas, abafadas, porque era minoria. Esse movimento era muito maior. Essa era a voz realmente da grande maioria. Né, se queria uma mudança, né? Uma mudança grande. Acho que tem mais uma foto só e a gente fecha, né? Tá aí. Olha, tem as mensagens, né? Ser da rua é fogo, né? Sendo negro é muito pior ainda, né? Então, contra a violência. Porque não posso ser criança, exatamente. Né? Já tinha a compreensão de que criança também é uma fase da vida diferenciada, né? Um momento especial da gente. Né? E essa foto com o Ulisses Guimarães, né, um grupo de crianças, então, entregando, né, a carta para ele no momento da aprovação. Olha, em 5 de outubro de 1988, mais de 20 mil meninos e meninas fizeram um cerco no Congresso Nacional. Como se fosse um abraço, né? Aceitando a aprovação da emenda criança. Que hoje são os artigos 227 e 228 da Constituição. E aí, muito bem, o que muda aí com essa Constituição, né? Então, em 88 a gente tem a promulgação da Constituição e a grande mudança é que a Constituição coloca que de criança e adolescente tem direito à proteção integral. E o que é a proteção? E o que é a proteção integral? Ele é um princípio, né, que está estabelecido expressamente na Constituição e ele diz que todas as crianças... eu digo que ele é um tripé, eu costumo falar para os alunos, né? Todas as crianças e adolescentes têm direito a todos os direitos, né? E esses direitos são devidos por todos, família, sociedade e Estado. Então, esse integral ele envolve
todas as crianças, todos os direitos e devido por todos. Não é uma questão mais só da família, não é uma questão mais só do Estado, não é uma questão da sociedade, é realmente um trabalho conjunto. E também não é um direito para algumas crianças, né, um olhar específico para algumas crianças. O Estatuto, a Constituição coloca e o Estatuto vem cumprir a Constituição, né, como uma lei que agora vai ser uma carta de direitos específicos sobre essas crianças e adolescentes. Mas ele vem, na verdade, cumprir a Constituição, né? Dando essa proteção integral. Você diz também no seu texto que, mais do que um conjunto de direitos, um verdadeiro conjunto de políticas públicas, né? Sim, sim. Se tornou o ECA, né? E como a proteção integral ela era vista pela sociedade aqui. Foi difícil levar essa compreensão, já que a gente estava mudando de paradigmas, né? A visão agora era para todas as crianças, sim, né? Sim. Não só para as que estão Eu acho que havia um movimento grande, já com esse olhar de que todas as crianças mereciam os seus direitos, né? Estudar, ter família. Como eu falei, algumas crianças eram até privadas da família, né? E o Estatuto vem romper com tudo isso, a Constituição, e logo em 90 o Estatuto. Ele vem romper com tudo isso. Mas o principal ponto da proteção integral é realmente colocar as crianças e adolescentes como sujeitos de direito. Então, ele coloca um limite entre o que a família, o Estado, pode fazer com essa criança e com esse adolescente. E eu falo que o Estatuto tem esse nome, Estatuto, porque ele é uma declaração mesmo, né, de direitos. E aí você falou, me perguntou sobre a questão das políticas públicas. O ECA traz isso com muita clareza e depois uma resolução do CONANDA, que demorou para acontecer. O que é o CONANDA? Porque ela começou as siglas, começaram as siglas. Começaram as siglas. Uma das previsões no Estatuto é a criação do Conselho de Direitos, né? Tanto no município, quanto no Estado, quanto em nível nacional, que no caso, então, é o CONANDA, é o Conselho Nacional de Direitos da Criança e do Adolescente. É um órgão de grande importância, embora eu tenha uma impressão, pelo que eu tenho trabalhado com essa temática, que ele não recebe a atenção que ele merece, né? Mas ele é um órgão que discute, debate com governo e sociedade civil, é um órgão formado por instituições públicas e privadas, é um órgão que debate... É paritário, 50% paritário. Comunidade, 50% Estado. Exatamente. E ele é um órgão que debate, então, os direitos da criança e do adolescente e também fiscaliza. E ele cuida do Fundo Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. Então, nas suas esferas, o municipal cuida do fundo municipal, estadual do estadual. Essa política tem um orçamento para ela, né? Quando o ECA entrou em vigor, em 2006 apenas é que o CONANDA conseguiu fazer a resolução do sistema de garantias, que é esse sistema que esclarece, né, e divide, organiza o conjunto de políticas públicas. Ju, eu só queria aproveitar rapidamente aqui, porque tem duas pessoas que fizeram uma mensagem aqui, que é o Léo de Brito, nosso amigo, já esteve aqui comigo, né? Ele parabeniza, né, a nós duas pela excelente entrevista e pelo tema. Certo. Obrigada. Outra é o Leandro Brito Lemos, meu amigo também, colega, advogado. Parabenizo também pela escolha do tema, a abordagem está muito boa. Gente, muito obrigada, que bom que vocês estão gostando e dando esse feedback. Muito obrigada mesmo, e a gente está aqui para isso, para levar informação e também para receber esse feedback de vocês e melhorar sempre. Ju, a gente estava então falando das políticas públicas. Como que elas se constituíram e outro órgão também, eu acho que talvez complemente a sua resposta, é a OMS, né, que você também cita no seu trabalho, porque a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, né, a OMS ela também estabelece ou deixa um pouco mais claro o que é essa fase, ou essas fases da nossa vida, né, o que é o ser criança e o que é ser adolescente, né, o que significa isso no nosso corpo, na nossa mente, né? Eu mencionei o princípio da proteção integral, mas tem outros princípios, né?
prioridade absoluta, e tem um princípio que ele até uma interpretação do Estatuto, que é o princípio da criança e adolescente como pessoa em condição de peculiar desenvolvimento, né? Então, toda a legislação que é criada, ela tem esse princípio em vista, né? De que a criança e adolescente é uma pessoa, como todas as pessoas, mas numa situação de peculiar desenvolvimento. Eu costumo dizer que uma criança que acaba de nascer e até 1 ano, 2 anos de idade, em tão curto tempo, ela passa por tantas mudanças. Nossa, e rápido, né? Começa mamando, daqui a pouco vai comer. Uma criança em 10 anos, uma criança de 10 anos, ela já aprendeu a falar, já aprendeu a andar, já aprendeu a fazer um monte de coisa. Já se socializa, espaço de tempo. Né? E eu brinco, né? Eu com 30 anos, aos 40, o que mudou tanto assim, né? É uma idade de 0 a 18 anos, que foi o que a gente teve estabelecido com base na convenção também internacional, que o pessoal fala, nossa, mas por que essa proteção especial e urgente, prioridade? É porque é um espaço muito curto de tempo. Se você não agir naquele momento, depois pode ser tarde. Né? Então, os cuidados, né, no caso da OMS, por exemplo, entender as necessidades de uma criança recém-nascida, né, os cuidados de uma criança que é muito pequena, a questão da primeira infância, né, depois foi feito um trabalho, um olhar com cuidado para esses primeiros anos, né, até os 6 anos, a primeira infância. Com certeza a ciência ajuda muito, porque tudo se desenvolveu. Exatamente. E no caso do adolescente, entender também quem é o adolescente, né? Lá no passado não tinha essa visão de adolescente que nós temos hoje, né? Como uma pessoa que passa por transformações no corpo, né? No seu intelecto, psicológico, emocional, e que são próprias e naturais até da idade, né? Claro que tem... Quem criou isso sempre foi não são todos iguais, né? As questões culturais, né? Regionais, tudo isso vai influenciar também cada criança e cada adolescente. Eles não são todos iguais, né? Mas existem esses parâmetros. Então, a legislação que nós temos é uma legislação voltada e toda feita com esse olhar, né? E às vezes as pessoas criticam, mas não querem entender, às vezes. A gente tem que lembrar isso. Às vezes as pessoas não querem mesmo entender. Querem olhar para a criança, falando de alguém que tem uma maturidade um pouco mais, vamos dizer assim, melhor formada, né? Às vezes até os adultos ainda demoram, né? Na verdade, a gente está sempre em construção. Sempre em construção. Mas nesse caso, né, os primeiros anos de vida, realmente eles são muito importantes, né? E vão te marcar pelo resto da sua vida. Olha, o avanço da ciência, né, dos estudos sociológicos, jurídicos e tal, levam a gente a ter essa compreensão, essa visão total, né, não de parte. Essa movimentação em defesa, na criação do ECA e toda a sua manutenção até então, sempre foi pautada pela ciência, né? A necessidade da criação de uma legislação específica para essa idade, né? Que olha essa criança e esse adolescente com um olhar correto, né? É tudo pautado na ciência, né? Então, eu não tem apenas a questão emocional, porque quando fala de criança, todo mundo se toca às vezes, né? Fica muito mais sensível. Mas não é uma questão de apenas afeto, né? De amor, de carinho. Não, é uma questão de conhecimento mesmo científico, né? Que levou a gente a entender hoje que uma criança é diferente de um adolescente, como é diferente de um adulto e de uma pessoa idosa. Exatamente. Não é? E assim, Ju, para a gente, já caminhando para o final, infelizmente, dá para fazer 2 horas de conversa, mas você fala das ameaças, né, e aponta quais são, no seu trabalho, que o ECA sofre hoje. Porque hoje existe um ataque muito grande a essa visão, né, que nós temos desse olhar mais apurado em relação aos direitos das crianças e adolescentes. A sociedade como um todo, ela busca garantir esses direitos, que já foram tão difíceis de serem conquistados, né? A gente fala assim, mas não foi fácil, né? Foram anos de construção e mais 35 anos monitorando, observando, de retrocessos, é claro, né, que em algum momento a gente teve retrocessos, mas não comprometeu o ECA. Mas agora a gente vive um momento peculiar, diferente,
Eu queria que você falasse um pouquinho dele, já que no seu trabalho você abordou o quanto os direitos das crianças fundamentais têm sido ameaçados. Realmente é muita coisa, né, para a Muita gente coisa. colocar, mas tentando ser objetiva, quando o Estatuto traz a proteção integral da criança e do adolescente, ele diz que criança e adolescente então, são sujeitos de direito e direitos fundamentais, né? Então, direito à vida, à saúde, à liberdade, a respeito, à dignidade, direito à educação, direito ao trabalho na hora adequada, né? Dignidade no trabalho, direito à vida familiar, à convivência familiar, que até então era um direito que não existia. Né? Havia crianças que de repente não tinha muito problema se eles não estavam com a sua família, né? Podiam ficar institucionalizados. Então, a questão da maioridade penal, por exemplo, a gente tem isso na Constituição, né? Que a partir dos 18 anos é que ele responde penalmente. Até essa idade, então, eles não respondem. Não é que eles não tenham uma responsabilidade, não mas que eles não sejam penalizados, há uma responsabilização, mas ela é diferente da dos adultos, né? E aí muita gente... Eles têm medidas restritivas também, tem, né? Inclusive de liberdade, né? É claro que não é um sistema perfeito, não é mesmo. A gente tem falhas e a gente busca sempre essas melhorias, né? Mas o que me chamou a atenção na pesquisa, principalmente, é um avanço de tentativas, movimentos mesmo, não são nem tentativas, né? Ações concretas que já foram praticadas para romper com esses direitos. Né? Em vez da gente estar buscando implementar o Estatuto, melhorar o Estatuto, efetivar o que não foi possível ainda ser efetivado, o perigo hoje, a ameaça hoje, né, após 35 anos, eu acho que quem estava lá em 1990, né, naquele dia lá, não imaginava que em 35 anos depois, esse estatuto estaria sendo questionado como algo que de repente pode até ser desnecessário. Aliás, tem uma fala, que até pode prejudicar a sociedade. Tem falas de autoridades, tem vídeos aí que o ECA deveria ser jogado numa latrina, né? E assim, tem muitas falas de deputados, de senadores que são contra o que o próprio Estatuto estabelece. A Constituição, sempre lembro, a Constituição estabelece o Estatuto. Então, os direitos, eles não só têm a sua fragilidade na concretização, muita coisa se conquistou, mas muita coisa a gente ainda não conseguiu implementar. Mas o problema é que agora a própria formalização desse direito está em risco. Né? As redes sociais hoje também, né, começa a ser uma ameaça gravíssima, né, uma situação gravíssima que atinge diretamente os adolescentes nessa fase tão vulnerável, né, também. As redes sociais, elas trabalham com... Eu não sou especialista em redes sociais, mas elas realmente têm um discurso muito voltado para ganhar curtidas, né? Dinheiro, para ganhar dinheiro, gente, porque aquela curtida, alguém ganha dinheiro, né? Então, e parece que o discurso de ódio, né, de você eleger um inimigo, tudo isso parece o que há de pior, parece que rende mais nas redes sociais. Infelizmente, elas têm feito um desserviço, né, em relação aos direitos da criança e do adolescente. A saúde mental das crianças fica em risco. Sim. Né? A gente tem muita discriminação, né, muito abuso, aumentou também muito abuso, racismo, bullying, racismo, né, muita coisa ganhou uma proporção muito maior com as redes sociais. E as crianças em situação de rua, né, que acaba que tem muita criança voltando às ruas, né? Mas o que acontece é que o Brasil ele não conseguiu no momento em que vários países estavam fazendo o seu bem-estar social, a gente não conseguiu efetivar. Né? Então, a Constituição chegou e aí busca lá, nas Constituições, chamada Constituição Cidadã, né? Em que é um rol de direitos fundamentais, e o Estatuto vem nesse mesmo embalo, buscando esses direitos para crianças e adolescentes, mas o Brasil tem sofrido muitos problemas ainda com a desigualdade social, né? E existem muitos movimentos que estimulam o individualismo, que é algo que a Constituição, que o
o direito da criança e adolescente precisa da solidariedade, precisa da participação integral, só funciona integralizada, se a família, exatamente, a sociedade participarem juntos. Né? E muitas vezes o movimento da igreja, eu tenho a minha fé religiosa, acho que a igreja faz um trabalho muito importante, mas há movimentos também da igreja, alguns, né, em alguns setores, que acabam muitas vezes reforçando esse caráter mais de caridade, de assistencialismo. E o Estatuto ele não veio para isso, ele veio para dar direito de cidadania a todas as crianças e adolescentes, no sentido de ser sujeito de direito. Você não vai ser ajudado por caridade, né, por amor, pode até ser também, mas não é disso que você deve depender, e você não vai, né? Sobreviver. Mas porque você tem direito, né? E quem está numa situação difícil, o Estatuto defende todo o movimento para ajudar aquela família a cuidar dos seus filhos. A não ser que a família em si maltrate. Mas se a questão é mais social, né, deve-se apoiar a família e não retirar a criança da família só porque ela não tem recursos, por exemplo, né? Que era o que aconteceu no passado. A gente viveu e vive, né, um processo difícil nesse momento, que as famílias não estão vacinando as suas crianças. Né? Uma outra ameaça que é fruto também de uma visão atrasada, né, de importância, né, da vacina para salvar as vidas. Hoje nossas crianças estão com suas carteiras faltando vacina, porque o pai e a mãe não levam ao centro de saúde. Em 1990, o Brasil tinha uma alta mortalidade infantil, né? E isso foi feito um trabalho muito grande para superar esses índices, né? E a gente conseguiu ficar muito bem. Mas aí houve um retrocesso, né? Principalmente a partir próximo da pandemia, a partir de 2015. Quando se mais precisou de vacina. Né? Começou a haver um movimento, né, um movimento contra as vacinas. O Zé Gotinha era um símbolo de direito da criança e do adolescente, né? Houve um movimento contra as vacinas, um movimento contra as escolas, né? Então, movimentos defendendo que a criança ficasse outra forma de lidar com as escolas. Em vez de a gente fortalecer e cada vez melhorar a escola, a gente quer tirar uma parte da escola, quem pode estudar em casa, estuda em casa, que é o homeschooling. A militarização das escolas é um problema também, né? Porque a escola é um ambiente que não diverso. A escola militar é uma coisa, gente. Sim. Regular, tem sua lei, né? Seu tratamento específico, mas agora existe uma visão de militarização da escola. Que aí você pode explicar. Existe o colégio militar, né? Que existe a sua lei específica, que é voltado muito para quem tem uma carreira, pretende seguir uma carreira militar, né? Ou de uma família de tradição militar. Mas o que aconteceu foi recentemente, né, principalmente o governo do Jair Bolsonaro, ele foi uma das plataformas dele, essa questão de prometer militarizar as escolas, né? A ideia difundida, uma ideia de que a escola pública faliu, é bagunça, que só o que é militar é que é correto, né? Esse pensamento de controle, né, que existe, que não é verdadeiro. Né? É claro que a escola tem suas falhas, mas a sociedade tem problemas, mas os ganhos são muito maiores, né? São muito maiores. A escola pública tem um papel fundamental. Nossa, gente, foram sabe quantos? Ela elencou para que a gente ficasse atenta. 19 situações para nós ficarmos atentos. O programa não vai dar para a gente tratar de todos, mas assim, é importante que a gente fique atento também a uma coisa que tem aumentado muito, que é a violência sexual contra criança e adolescente, que também a gente precisa ter muito cuidado, porque muitas vezes essa violência contra criança e adolescente, a violência sexual, ela ocorre dentro de casa, que ainda é muito difícil a gente comprovar, ou né, só às vezes as pessoas mais próximas conseguem perceber essas coisas feitas pelo namorado da mãe, ou pelo irmão, ou pelo próprio pai, como é a maioria dos casos. Então, assim, esse tipo de situação é uma coisa que a gente precisa despertar. Às vezes está pertinho da gente, dentro da nossa casa, e a gente não consegue abrir os olhos, né? Como é que a gente abre os olhos também, né? Se dando a oportunidade de ler sobre esse assunto, né, estudar sobre esse assunto, ouvir um podcast sobre esse assunto. Tudo isso ajuda a gente a criar melhor os nossos filhos e a proteger melhor as nossas crianças e adolescentes. Não é isso? Exatamente. A violência, são muitas violências, né? Violência sexual contra crianças e adolescentes é muito grande. Isso vem desde um passado também, onde
os adultos, né, tinham legitimamente aí poder sobre a vida, né, o corpo dessas crianças. Então, a gente traz aí uma longa história, mas isso é crime já há muito tempo, né, e é combatido, mas infelizmente ainda é uma prática que ainda persiste, principalmente, assim, a violência contra crianças menores acontece muito em casa, né, contra os jovens acontece na rua, né, Nas a violência comunidades, urbana, né, mas é interessante destacar, falando também de violência, que embora a sociedade diga eu quero me proteger desse jovem, né, cadeia para ele, e a verdade é que ser jovem no Brasil, pelos dados que as pesquisas mostram, é muito mais difícil do que ser adulto, corre muito mais risco de vida, né? A mortalidade de jovens no Brasil é muito maior em termos de índice do que por violência, mortalidade por violência, né? Por homicídio. A gente mata mais os nossos jovens, proporcionalmente. E jovens negros, pobres. Sim, eles são os que lideram ainda a lista, né? Então, a discussão a gente passou 35 anos e a gente ainda parece que ainda tem aquele mesmo grupo de menores em situação irregular, né? Esse termo menor é muito pejorativo, é inadequado, mas só para fazer referência à época, parece que a gente ainda continua insistindo nesse mesmo grupo como um grupo de que realmente eles não precisam, a gente deve se livrar, né? Tem que limpar o ambiente. E essa, por exemplo, foi aprovado pela Câmara dos Deputados a redução da maioridade penal em alguns crimes, os crimes hediondos, mas como é um texto na Constituição, isso ainda tem que passar pelo Senado, né? Foi em 2015 a votação, foi uma votação muito polêmica, mas muito triste de ver porque como foi comemorado, né? E os discursos que foram colocados na época por uma parte dos deputados, né? Esse discurso colocando o jovem como um perigo para a sociedade, né? Enquanto que não deve ser dessa forma. Essa visão que uma parte da mídia e da sociedade e de alguns políticos colocam de que esse jovem é violento, esse jovem é um mal, né? E não é por aí. O Estatuto não trabalha dessa maneira. Ele não defende nada errado. Ele só defende o certo. Né? E o certo é que a gente tente buscar primeiro a proteção, né, de crianças e adolescentes, em vez de ficar pensando só na responsabilização. Porque a verdade é que muitas vezes você vai olhar aquele jovem, você não chegou a dar nada, ele não teve a família, ele não teve apoio do Estado, o Estado quando aparece é só o Estado policial, né? E aí a gente cobra dele uma mentalidade, uma maturidade, né, que ele não aprendeu a ter. Né? Ele não foi educado, Exatamente. que ele não foi, né, tratado como ser humano. Né? O que a gente vê também muitas vezes é olhar para aquelas pessoas que estão na rua, que estão passando por um momento de dificuldade, como se elas tivessem causado aquele problema, como se elas tivessem feito coisas erradas e ali está pagando pelo que fez. E não é assim, né? A gente, antes de julgar, conheça a história das pessoas, né? Antes de decretar a sentença de morte daquelas pessoas, lembre que você é um cristão, ou que tem fé, porque muitas vezes as pessoas são cristãs, têm fé, mas não conseguem, né, olhar para essas pessoas e verem um ser humano que precisa de ajuda e de apoio. Né? Isso. É claro que para aquele jovem que praticou o ato ilícito, né, é claro que tem a responsabilização dele. Existe lei para isso. Existe, o ECA é essa lei. Né? Ele não é uma lei que não dá responsabilidade nenhuma. Ele dá responsabilidade sim, e impõe isso. Mas a questão principal é a gente fazer com que essa criança e adolescente não chegue a esse momento, né? Não seja atingido. Gente, olha, eu estou aqui tentando correr, mas é que o assunto ele demanda muito tempo, né, de conversa. É verdade. Mas assim, para fechar agora, vamos ver o que você tratou para sinalizar tudo isso que está acontecendo, né, é um processo que o mundo está vivendo, esses ataques todos aos direitos, né? Sim. Que é transformar o Estado que deveria, né, cuidar de você, não, que ele agora não precisa cuidar de você, ele não vai gastar dinheiro, né, para construir casas disso ou daquilo, bolsa disso, bolsa daquilo. Não, ele não é para ele fazer isso, né?
a visão do Estado, de Estado, para muitas pessoas tem mudado. É o que a gente chama de neoliberalismo, que no Brasil está, seus tentáculos estão muito fortes, né? Mas quais são os apontamentos que o seu trabalho faz para que a gente continue tendo um ECA, né, já que ele está sob ameaça? No trabalho a gente encontrou como um ponto de convergência para explicar tantos problemas, dificuldades de implementação do Estatuto, no neoliberalismo. Porque eu usei utilizei autores importantes que defendem o neoliberalismo, que na verdade ele é mais do que uma corrente econômica. Ele já foi uma corrente, apenas uma corrente econômica, ele é hoje visto não é mais. Hoje como uma racionalidade, né? Um modo de comportamento, tanto do Estado como da sociedade, das pessoas, até do próprio indivíduo. E assim, tem vários pontos que o neoliberalismo acaba se instrumentalizando, né? Para defender o mercado, os interesses do mercado, é interessante que ele acaba... O principal ponto, por exemplo, é a meritocracia, né? Defender a concorrência. E de que forma isso impacta a questão do Estatuto? É porque o Estatuto ele olha criança e adolescente, todos têm direito, né? E aqueles que não têm devem ser auxiliados, não no sentido de assistencialismo, mas devem ser apoiados, né, pelo Estado, pela sociedade, através das políticas públicas por que dado são institucionalizadas, né? Não de forma qualquer, não dependendo da sua boa vontade, da sua caridade, mas realmente uma política pública estabelecida para apoiar essas famílias e ajudar com que todos tenham acesso à educação. Daí políticas de cota, né? Políticas que como Bolsa Família, por exemplo, né? Que inclusive para você fazer o pagamento, né? Ter direito ao benefício, a criança tem que estar na escola, tem uma série de requisitos que a família ali precisa cumprir. Então, são políticas que exigem do Estado essa participação, né? Mas o neoliberalismo é uma posição, né, que é uma racionalidade que é contra a participação do Estado. Então, defende mais do que um Estado mínimo, é um Estado que, na verdade, trabalha até contra, né? Os direitos já conquistados. Exatamente. Sim, é cada um por si, né? Então, ver o Estado como se fosse uma empresa, né? Então, visando a questão do lucro, o individualismo, né? Então, a família acaba se fechando mais. A criança, quem é responsável pela criança é a família unicamente, o Estado não deveria se envolver com isso, né? Isso tudo fere o Estatuto nos seus princípios, né? Então, ele hoje é ameaçado porque essa visão neoliberal está muito forte, infelizmente. E, né, eu até mencionei a questão da meritocracia, a austeridade, né, que é o combate aos gastos públicos. Muita gente fala, o governo está gastando muito dinheiro com apoio a esse pessoal, questões sociais, e isso não leva a nada, ninguém sabe. Eles se apoiam como se fosse uma bengala, ninguém vai querer um emprego por causa disso. Eu sempre acho isso um absurdo, quem é que realmente... Né, não ficar ganhando Bolsa Família eternamente, eu não acredito nisso. De verdade, eu não acredito. Né? Mas como a gente garantir e ajudar a manter o ECA e fortalecê-lo nesse período difícil? Eu acho que realmente é divulgação, né? Contar, eu acho que não tem como explicar o ECA sem contar a história. Porque a história explica por que a gente ainda traz muitas visões, né, do menor, essa visão dividida, a questão da criança fora da família. A história ajuda, a construção do ECA ajuda a entender melhor o ECA. Por que ele hoje traz tantos esses direitos, né? E por que cada um deles é tão caro, tão importante e faz sentido estar ali. Mais uma vez, por que tem peculiar condição de desenvolvimento, né? Porque a gente tem um olhar diferente mesmo, porque é um ser numa situação diferente. Por que prioridade absoluta? Porque tem que ser agora, tem que ser nesses primeiros anos de vida que você tem que agir, né? Não dá para esperar. Então, a melhor forma de defender, não digo que o ECA, porque parece que a gente está defendendo a norma pela norma. Não é. Mas defender os princípios e os valores, né, da sociedade democrática, que, né, o ECA possui, né, que foram construídos, não porque alguém sentou numa sala e disse, vamos fazer o estatuto. Vocês viram, né? Não foi assim, foi algo que veio realmente do anseio social, de uma necessidade, né, social muito grande. Então, a melhor forma de defender o ECA é conhecer, né, de fato. Tem muita fala a respeito do ECA que é
é fake news, né? Não é verdade. Uma delas é que não tem punição. Existe, sim, as medidas socioeducativas, né? É claro que não é igual a de um adulto, mas existe privação de liberdade. E existe autoridade parental também. Os pais têm o direito de exigir respeito dos seus filhos, obediência dos seus filhos, né? Muita gente fala que o ECA, a criança Tira a faz o que quer, autoridade tira a dos autoridade pais. dos pais. Isso não é verdade, em momento algum. Nenhum lugar tem dizendo isso. Então, existe muita mentira a respeito. E aí, a melhor forma de defender os direitos da criança e do adolescente é falar mais sobre o estatuto, né? Esclarecer esses direitos. Gente, mais algumas participações aqui hoje. Graças a Deus, esse tema, né, chamou atenção. A Sandra, tema muito relevante, Sandra Taia. A Ioná Moura, muito interessante esse histórico do ECA, e está sendo tratado aqui de forma clara e acessível. Obrigada. Que bom que você entendeu tudo aqui que a gente está, né, conversando e fico muito feliz. Tem uma outra pessoa, está escrito com outro nome diferente aqui, não sei. Excelente entrevista, esclarecedora, objetiva, apontando os ataques ao ECA e, no fim, dando nomes aos bois. Muito boa conversa mesmo. Parabéns, Eli e Ju. Que bom, gente, fico feliz, obrigada. Muito feliz mesmo. Então, vamos fechar, né? Vamos ter que parar aqui essa conversa. Mas eu queria agradecer imensamente todos vocês que estiveram conosco aqui, né? Agradecer a Ju por estar, né, se colocando nessa missão de levar o ECA para mais pessoas, para que as pessoas entendam, conheçam a história, né, e possam defendê-lo, né? Afinal de contas, nossas crianças e adolescentes, elas não são adultos pequenos, não existe isso, né? Elas estão se preparando para serem adultos melhores, para que a gente possa ter uma sociedade melhor. Isso só é possível se todos nós fizermos a nossa parte, como pais, né, como igreja, como família, né, e como Estado, a escola, que é o lugar assim, onde a criança mais se diverte, mais interage, mais socializa, né, e recebe, né, as suas instruções, o seu conhecimento científico. Então, se todos nós fizéssemos a nossa parte, às vezes podia até, né, a gente não ter dinheiro para atender tudo, mas a boa vontade de cada um de nós, a boa vontade no sentido de consciência do que saber, do saber o que fazer, né? Ajudaria tanto e a tantas pessoas e a tantas crianças e adolescentes, porque quando a criança chega na sala de aula toda marcada, né, ela vem de algum lugar marcada, né? Ela não dormiu e acordou marcada. Alguém fez uma violência, né, contra ela. Então, se todos nós fizéssemos um pouco do que nos cabe, com certeza a gente teria uma sociedade mais cuidadosa com suas crianças, mais atenciosas, e a gente teria, né, pessoas em condições de ajudar também futuramente as outras gerações que estão vindo aí, né, e precisam da gente. Então, muito obrigada pela atenção de vocês. Passo a palavra para a Ju para que ela possa fazer as considerações finais. Oli, então eu agradeço muito mais uma vez a oportunidade. Eu dei aula de Direito da Criança e Adolescente na UFAC há mais de 10 anos, né? E na sala de aula eu via muito questionamento sobre que o ECA era fantasioso, que não era coisa para o Brasil, né? E isso sempre me instigou, por isso eu fiz o mestrado nessa área, fiz agora o doutorado nessa área, né? Então, estudar Direito da Criança e Adolescente é realmente um grande aprendizado e eu acho que a melhor forma da gente defender esse direito, como a gente já explicou, é falar sobre ele, né? Eu sou um pouco tímida, mas eu achei importante, né? E agradeço muito a oportunidade de poder falar sobre esse assunto. Embora a gente não consiga falar, às vezes, tudo que a gente gostaria, né? É claro, mas eu acho que é importante a gente fazer a defesa dos direitos da criança e do adolescente, né? São direitos especiais, direitos muito caros, eles não têm quem fale por eles, né? A gente precisa realmente ter esse olhar atencioso e também com urgência, e ter muito cuidado, ficar vigilante para que os direitos já conquistados a duras penas não sejam perdidos.
Ah, que bom, gente. Então, muito obrigada pela atenção de vocês. EliCast, sempre uma boa conversa. Até o próximo episódio.